Na aula de hoje do professor Algaci José Rigon, o tema será Homem Ativo e Real Dialética. Entre os tópicos abordados estão Dialética 1, Dialética 2, Dialética 3. Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos discutir aí uma terceira corrente, uma terceira posição filosófica, que é sobre a dialética. E aí nós encerramos aí as nossas discussões em relação às correntes filosóficas e também em relação às implicações para a educação. Quando nós pensamos nessas tendências, filosóficas de um modo geral, não significa, em um primeiro momento, que sejam apenas essas tendências. Nós podemos encontrar aí, volta e meia, outras tendências, outras formas de se pensar o homem, as relações sociais, o mundo e assim por diante. Inclusive nós podemos falar, por exemplo, de uma questão analítica, ou de uma corrente de pensamento analítica. Mas como essa não tem grande influência, não exerce grande influência ainda na educação, nós deixamos ligeiramente de lado. Afinal de contas, nós precisamos fazer aí alguns recortes, e de outra forma, essas correntes também estão implicadas, elas passam a ser uma espécie de mescla em relação às concepções ou correntes anteriores. Então, um pouco dessa perspectiva aí também que precisa ficar claro em relação às nossas discussões. Bem, para começar as discussões a respeito da dialética, nós já podemos então destacar aí que nesse caso, em relação a esse tipo de pensamento, interessa o homem concreto, isto é, o homem como síntese de múltiplas determinações, e vale dizer, o homem como conjunto das relações sociais. Ou seja, o pensamento dialético concebe aí o universo enquanto uno, eterno e infinito. Então, quando nós pensamos o homem, a partir dessa concepção dialética, aliás, nós não partimos de uma visão de homem propriamente dita, mas nós partimos do homem concreto. Então, quer dizer, nós já temos aí uma questão importante a ser diferenciada. Qual que é a diferença entre partir de uma visão de mundo e partir do homem concreto? Quando nós partimos de uma visão de mundo, já pressupõe-se que nós tenhamos aí uma determinada concepção sobre aquilo que é o homem ou como é o homem. Isso era estava a cargo aí das visões anteriores, tanto do essencialismo quanto do existencialismo, que tinham uma determinada visão de mundo e a partir disso, então justificavam todos os procedimentos. No caso da concepção dialética, nós não temos nada definido aí a priori, nem quanto concepção de homem. Então nós partimos do homem. Primeiro nós olhamos para o homem concreto, olhamos para a vida do homem propriamente dita, olhamos aí as múltiplas relações e determinações desse homem e aí, aos poucos nós vamos concluindo então que homem é esse. Então é uma forma de conceber aí também os processos de forma diferenciada. Então precisa ficar claro que nós não partimos de nenhuma concepção, isso seria uma espécie de idealismo. Não, nós partimos, o ponto de partida é exatamente o materialismo, a questão concreta, o homem focado aí em sua atividade, em sua vida. E justamente por isso, então, que se concebe aí o mundo como uno, então não tem dois mundos, não tem aí uma duplicidade de ideias, o homem não está dividido em dois, corpo e alma, o universo não são duas coisas, mas se concebe então, quer dizer, essa unicidade em relação ao homem. Ou então, nós olhamos para o homem de forma simples, diferente do homem complexo, apesar de ser um homem aí, que está relacionado às suas múltiplas determinações. Então, o homem na sua vida mesmo, no seu cotidiano. Isso é um aspecto importante. O universo também é eterno, quer dizer, ele sempre existe. O que acontece é que em relação a essa eternidade, há um movimento das coisas. E esse movimento é que vai ocasionando as diferentes transformações, mudanças. Então não significa que as coisas são eternas, elas vão passando por um determinado movimento, por um determinado processo, mas isso não significa que não seja algo eterno. Então nós concebemos o universo a partir dessa perspectiva. Quando eu falo de universo é o homem, todas as coisas físicas, o mundo de modo geral. Então é importante destacar aí já de início essa concepção em relação à dialética. Outra ideia importante a respeito disso é que a tarefa, nesse caso, da filosofia da educação, a partir da dialética, é explicitar os problemas educacionais. Entretanto, esses não podem ser compreendidos senão por referência ao contexto histórico no qual estão inseridos aí. Então, quando nós pensamos agora a filosofia da educação a partir dessa nova posição, ou seja, a partir da dialética,
nós vamos pensar a filosofia da educação inserida, né, nos bojo aí dos problemas educacionais. Então essa é uma grande perspectiva aí. O que é elucidar os problemas educacionais? É também, né, olhar para a escola concreta, não é pressupor, como a gente diz, né, de cima para baixo, como às vezes acontece, né, geralmente a partir da legislação oficial. Às vezes o professor chega em sala de aula, né, é imposta a ele a pedagogia oficial. Então, quer dizer, o que é a pedagogia oficial? Né? São os parâmetros aí curriculares, nacionais, que divergem, né, às vezes nem tocam na realidade concreta na qual vive aquele professor, aquela escola, né, o contexto específico aí de inserção daquele ambiente de ensino e aprendizagem. Então, um pouco essa perspectiva, né, ou seja, o ponto de partida é outro. Nós partimos da escola, né, da realidade concreta, e a filosofia da educação, enquanto processo rigoroso de reflexão, enquanto reflexão de conjunto, deve contribuir exatamente para elucidar quais são esses problemas educacionais. E aí, o ponto de partida, portanto, é evidentemente, né, o contexto histórico, ou seja, o ambiente no qual aquele processo, né, de ensino e aprendizagem está inserido. Então, é preciso que isso também fique evidenciado e claro, né, ao se tratar aí dessa relação com a dialética. Portanto, né, vou frisar mais uma vez, nós devemos partir sempre da realidade social, da realidade concreta. Definindo um pouco melhor, nós podemos dizer então que se admite que a realidade é dinâmica, essa é uma característica importante. No entanto, esse dinamismo não é metafísico, isto é, não é resultado de uma força misteriosa ou elan vital. Segundo a dialética, o movimento segue leis objetivas, que devem ser conhecidas pelos homens. Então, quando nós falamos aí de um dinamismo, né, nós admitimos isso no pensamento dialético, ou isso está previsto, em decorrência, inclusive, né, das outras formas de pensamento. Mas esse dinamismo é um movimento, né, quer dizer, que consta no universo, nas relações que os indivíduos traçam, né, que são movimento, um dinamismo em relação às mudanças, às transformações, né, o Heráclito, já filósofo grego, né, já falava disso, né, quer dizer, o constante de vir, a constante mudança. O Heráclito dizia, né, nós não tomamos banho, ou nós não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, né, quer dizer, porque há uma grande modificação em relação a essas fontes aí. No caso do pensamento dialético, isso também está pressuposto, esse movimento, essa transformação. Agora, não é nada metafísico, né? Ou seja, esse dinamismo, essa mudança, ela não é provocada, de alguma forma, por uma força misteriosa, por uma divindade, por exemplo, que cria, recria as coisas, mexe as pecinhas, né, como se estivesse jogando aí xadrez ou qualquer coisa que o vale. Então, se trata de uma perspectiva num outro sentido, ou seja, o ponto, né, de partida é, sem dúvida nenhuma, né, quer dizer, um dinamismo aí voltado para a perspectiva das leis objetivas. Então, nós podemos conhecer a lei do movimento. Então, nós olhamos, por exemplo, para uma maçã em queda, né? Lá, imagine alguém está no alto de um prédio, né? Joga uma maçã pela janela, essa maçã está caindo. Então, ou seja, a maçã está em movimento. Agora, tem uma lei objetiva, né, que diz respeito a esse processo, né? Tem aí a lei da gravidade e outras leis, né, assim, dinâmicas, né, que estão postas aí e que nós podemos conhecer. Então, a natureza tem todo aí um movimento e essas leis é que nós precisamos conhecer. Assim como acontece, né, como pressupunha lá Aristóteles, por exemplo, né, a mudança da semente para o carvalho, gerações. Então, são leis que estão pressupostas aí e é isso que faz o dinamismo. A dialética quer conhecer exatamente quais são essas leis, né, aquilo que possibilita as transformações e assim por diante. Então, nós precisamos ter aí uma clareza maior, né? Por isso, às vezes, a dialética se torna um pensamento bem mais complexo, porque se exige, evidentemente, esclarecer todas essas leis que dizem respeito à condução da vida do homem ou à condução aí das relações sociais, se nós pensarmos a sociedade ou mesmo dos processos educativos, né? Então são leis objetivas, que são válidas, evidentemente, indiferente da subjetividade, né? Indiferente da interpretação ou perspectiva individual de cada ser humano, né? De cada indivíduo. Então um pouco dentro dessa perspectiva que se insere também esse tipo de pensamento. Uma outra ideia é que esse dinamismo, então, se explica ainda pela relação do todo com as partes, bem como pela contraposição das partes entre si. Então, uma outra questão importante, né, para explicar aí esse dinamismo é fazer exatamente essa relação do todo com as partes, né?
O que nós temos aí? Quando nós modificamos uma pequena parte, pressupõe-se, de alguma forma, que o todo, ou seja, a totalidade, passa a ser modificada, né? Então imagine vocês, né? Imagine que seja uma visão mais ou menos orgânica, ou seja, pense em um organismo, né? O nosso organismo, o nosso corpo, né? Quer dizer, nós modificamos uma pequena parte, pode ser o dedinho, né? Um tanto insignificante aparentemente, mas ao modificar, né, ou ao dedinho estar doendo, né, quer dizer, um fato um tanto isolado, quer dizer, todo o corpo passa a sentir, todo o corpo aí sente uma diferença em relação a essa perspectiva, né? Ou se nós machucamos uma perna, quer dizer, todo o corpo sente, por mais que seja uma parte. Então, quer dizer, primeiro, perceber essa relação entre o todo e a parte. No universo, né, isso também é percebido, essa relação dialética, né? Então, quer dizer, às vezes, né, uma indústria poluindo lá um ambiente isolado acaba afetando de alguma forma, né, todo o universo. É quase como se nós pensássemos, né, aquilo que está posto em um determinado filme, né, inclusive vocês podem assistir, que é a ideia do efeito borboleta, né? Quer dizer, uma pequena mudança numa situação, né, uma pequena escolha diferente pode interferir aí num destino, né, de várias pessoas, ou pode mudar aí, modificar vários episódios. Então, um pouco dentro dessa perspectiva também que se insere aí o pensamento dialético, ou seja, essa relação entre o todo e as partes, ou então simplesmente em relação à contraposição das partes, porque também na medida em que nós vamos conhecendo uma parte, outras partes podem ficar conhecidas, ou quando nós exercitamos, por exemplo, uma parte do nosso corpo, a outra parte também aí, assim, vai carecendo, né, quer dizer, dessa energia que acaba sendo direcionada para essa parte. Então tem sempre uma relação aí de contradições. Quando uma classe tem mais, a outra evidentemente vai ficando mais pobre, né? Então são essas condições que precisam aí ser consideradas, inclusive quando nós tratamos do processo, né, educativo em sala de aula. A cultura avança, todos, né, no sentido geral, todos os indivíduos precisam também avançar em termos de apropriação cultural. Então isso está concebido também para o pensamento dialético. Outras ideias ainda relacionadas a isso, né? Nesse aspecto, o papel da educação é pôr-se a serviço, então, das novas formações sociais. E a escola surge como grande instrumento de realização dos ideais. Então, uma das questões importantes ao se pensar em educação é que a escola, né, deve darmos assim guarida a essas novas transformações, essas novas formações sociais, pois é a partir da escola, é a partir do processo formativo que nós criamos novos indivíduos, que nós formamos um homem diferenciado. Então esse homem passa evidentemente pela apropriação da cultura no espaço formal, que é o processo aí de ensino e aprendizagem. Então uma outra questão importante também relacionada ao papel da dialética, né, é conceber a educação como algo, né, como um instrumento que vai servir para a realização aí dos grandes ideais sociais. Então nós pensamos, né, quer dizer, até nós podemos projetar alguns modelos de sociedade e dentro disso, né, nós pensamos o homem que nós queremos formar dentro dessa perspectiva. Em vista disso, né, a educação é que precisa dar guarida, então, né, a educação precisa dar suporte a esse processo de formação. Então nós precisamos sempre considerar qual que é o ideal, né, quer dizer, para o que nós estamos formando, qual o indivíduo, qual o sujeito que nós estamos formando dentro dessa perspectiva. E ainda, né, relacionado à dialética, uma outra ideia que deve ser posta é que o movimento interno das coisas, então, é aquilo que vai explicar a mudança. Não, portanto, coisas transcendentes, metafísica, né, ou ideias aí perfeitas. Não há, de alguma forma, também um destino previamente traçado. Então, no sentido da concepção dialética, nós também estamos trabalhando aí, né, com a ideia de que não temos um destino, né, não temos aí nada pré-fixado de antemão ou a priori, designando o caminho, né, de formação do sujeito, aquilo que o sujeito vai realizar enquanto ideal, né. Ao contrário, nós vamos formando isso também a partir das nossas experiências. Mas é preciso que fique claro, né, qual que é a diferença, nós poderíamos nos perguntar aqui, em relação à visão existencialista, que também diz que nós não temos nada formado a priori, ou que nós não temos aí nada, de algum modo, né, quer dizer, concebido de antemão. Então, para a visão existencialista, nós vamos formando tudo isso a partir da experiência do indivíduo. Para a dialética, nós também vamos formando a partir das vivências da vida do indivíduo. Agora, o grande acréscimo feito no pensamento, na concepção dialética, é que isso só é possível, essa formação do indivíduo só é possível pela mediação, na medida em que ele está em relação com o outro.
Então, enquanto para o existencialismo ou naturalismo bastava o indivíduo viver e vivenciar, que ele naturalmente iria desenvolver essas suas capacidades, aptidões, habilidades, para o pensamento dialético isso não pode ser feito sem a mediação do outro, sem a relação social, sem, assim, a mediação daquilo que diz respeito à constituição social do indivíduo. Então, esse é um quesito importante que precisa ser considerado aí nas relações e nos processos formativos, ligado então a essa perspectiva aí, tanto no sentido da educação quanto no sentido aí do pensamento dialético. Você que nos acompanhou, responda então com atenção o nosso primeiro quiz. A concepção do homem, do universo como uno, eterno e infinito, é relativo ao pensamento. A. Essencialista. B. Existencialista. C. Dialético. D. Metafísico. A alternativa correta é a letra C, dialético. Acertou quem respondeu a alternativa C, dialético, pois a visão filosófica, né, o pedagógico-filosófica, concebe o universo enquanto uno, eterno, finito, né, baseado aí no homem enquanto resultado das múltiplas determinações sociais, é exatamente essa perspectiva, né, ou seja, a perspectiva dialética de homem e mundo. Quando nós estamos estudando ou pesquisando sobre uma determinada concepção, visão de mundo, corrente, de modo especial no âmbito da filosofia, é sempre importante buscar as origens. Então, uma grande pergunta é, de onde vem a dialética? Né? A partir de quando nós começamos a pensar a respeito dessa visão, né? Quando nós começamos a ter isso enquanto uma forma de pensamento? Então, evidentemente que a dialética não é de hoje, né? Não é uma invenção nova. Nós temos por base, a partir daquilo que são as nossas explicações, a visão dialética fundada no materialismo histórico, né, dialético, de um grande pensador chamado Karl Marx, mas a dialética também pode ser pressuposta, né, nós podemos tirar aí uma concepção dialética a partir de outros pensadores, a partir de outros estudiosos. Evidentemente, né, uma concepção aí que vai sendo assim, transformada e modificada com o passar dos anos, com o passar do tempo, e dependendo, né, de quem é o estudioso, de quem é o filósofo, que vai dar vazão a esse tipo de ideia. Né? De alguma forma, nós poderíamos encontrar uma pequena visão dialética, inclusive lá no Platão, né? Quando nós estamos tratando da dialética enquanto uma espécie de diálogo, enquanto, vamos dizer assim, uma relação a dois, né? Uma espécie de divisão aí, quer dizer, nós teríamos um mundo dual, né? Será que o homem seria dialético e assim por diante? Então, quer dizer, são explorações aí, ou então, vamos assim, ideias, né? Especulações que nós podemos fazer a respeito daquilo que está posto em outros filósofos. Mas, com certeza, né? É no pensamento do Karl Marx que nós vamos ter uma ideia mais clara do que é a dialética e também uma ideia mais coerente. Na verdade, todo um sistema filosófico, né? A partir do marxismo é montado, então, a partir dessa concepção chamada dialética. E é isso que nos interessa aqui de modo especial, elucidar essa visão dialética. Pois isso depois é assimilado por alguns pensadores, por alguns estudiosos e vai ter também uma grande influência na educação. Se nós olharmos somente para a educação brasileira, nós podemos começar aí a falar da influência da dialética, né, estando pressuposta aí no pensamento do Vygotsky, né, enquanto um grande aí psicólogo, né, russo e assim por diante, que também vai, vamos assim, influenciar grandemente aí os traços, né, os desígnios da educação aqui no Brasil. Ou mesmo aquilo que é a pedagogia, né, de Georges Niders, na figura aí do Saviani, né, Saviani está ainda vivo, é o nosso grande aí filósofo brasileiro de alguma forma, ele também tem uma grande contribuição aí quando se pensa a educação de modo especial na vertente da educação histórico-crítica, não da pedagogia histórico-crítica. Então nós temos aí também a influência do marxismo, né, do materialismo histórico e da dialética. Ou então simplesmente pensando aí também a partir do Paulo Freire, né, um outro clássico aí da educação, quando nós pensamos as questões também da educação ligadas então à dialética, então a partir daquilo que é a base, o pressuposto. Né? Então,
nós precisamos entender de fato quais são esses princípios do materialismo histórico dados a partir do Karl Marx para entender também um pouco da dialética. E falando nisso, nós já podemos elencar enquanto princípios aí da dialética que a manifestação da vida social, política e espiritual do homem aparece sempre condicionada pela sua produção material. Então, um quesito importante quando nós consideramos aí o homem é já saber de imediato que a sua vida social, ou seja, a relação que os homens travam entre si, né, com outros homens, está condicionada pela forma como eles se organizam para produzir. Então, se nós pensarmos qual que é uma instituição básica, é a família, né? Quer dizer, nós temos uma relação familiar. Agora, essa relação familiar é condicionada pela vida material, ou seja, pela forma como as pessoas se organizam para produzir. Então, às vezes, o homem, né, geralmente na sociedade atual, sai para trabalhar, quer dizer, a mulher fica em casa cuidando da prole, né, aquilo que nós temos enquanto, vamos dizer assim, estrutura de uma família tradicional, cuidando aí dos filhos e assim por diante. Então, quer dizer, nós temos aí relações sociais travadas a partir dessa organização da atividade produtiva, né, da produção de bens para a sobrevivência ou para a subsistência, né? Então, quando, quer dizer, homem e mulher saem para trabalhar, nós temos aí uma outra organização, assim, uma outra relação social no bojo dessa instituição chamada família. Então, essa é uma experiência, né, um exemplo aí que cabe bem para se pensarmos assim a vida social determinada pela produção material. E quando se fala também das outras dimensões, né, quer dizer, da vida cultural, espiritual, no sentido aí intelectual, mental do homem, também está determinada pela sua vida material, pela sua produção material. Por exemplo, são as nossas ideias, representações que nós fazemos do mundo, determinadas pela vida, né? Pela forma como nós vivemos, pela forma como nós produzimos. Se nós olharmos a vida cultural nesse sentido, né, nós vamos olhar lá para o poder legislativo, para a educação, no pensamento do marxismo, tudo isso está condicionado pela vida produtiva, né, pela forma como os homens se organizam em relação à vida material. Avançando um pouco, nós podemos ainda dizer que nesse caso é pelo trabalho que o homem faz a história e faz a cultura. Em vista disso, o homem produz-se a si mesmo, tornando-se por isso um ser histórico que vive numa sociedade em constante movimento. Então, quer dizer, pelo trabalho, essa é a grande categoria, o homem faz a história e também faz-se a si mesmo, né? Quer dizer, o homem vai produzindo, vai transformando o mundo, vai dominando a natureza, e a partir desse processo é que ele também vai sendo modificado aí. Então nós vamos falar de uma visão de homem, né, de mundo também dialética nesse sentido. Portanto, a ponto de partida é, sem dúvida nenhuma, o homem na sua vida real, né? O homem que se organiza aí de alguma forma para satisfazer as suas necessidades básicas. Então, nós já podemos dizer aqui de imediato que não é a consciência do homem, como nós pressupomos às vezes, inclusive nas nossas propagandas, né? Tome consciência, você vai modificar a sua vida, né? Faça isso em relação à consciência, né? E aí tudo será mudado, né? A grande pergunta aqui, a partir da concepção dialética, é: basta tomar consciência para modificar as coisas? Ou as coisas, né, a atividade que é modificada, e aí a consciência passa a exercer algum papel, né? Como é que fica isso? Como é que é esse processo na nossa vida, né? Então, geralmente, né, está posto, né, o que se pressupõe é exatamente isso. Quando a atividade é modificada, então, quer dizer, a consciência aí ganha vazão, né? A consciência, então, passa a ter aí algum papel importante. Mas só ter consciência não é o bastante, né? Nós até podemos perguntar, as pessoas não têm consciência hoje daquilo que precisa? O aluno, por exemplo, não tem consciência de que precisa estudar? Tem. Todos os alunos sabem que precisa estudar para o seu futuro, precisa ser muito bom naquilo que faz, né, em termos de conhecimento e assim por diante. Mas basta ter a consciência? Não. Em última instância, aquilo que determina a vida desses indivíduos é a sua atividade, é a sua rotina de vida, é o seu trabalho, é o seu cotidiano. Então, quer dizer, não basta ter consciência, ou seja, dentro da visão do marxismo, né, e da dialética, a consciência é determinada por essa atividade, por essa vida concreta que nós levamos, né? Então, quer dizer, não basta ter consciência, ou então a consciência é simplesmente determinada pela vida real. E é em vista disso, né, é aí como o Karl Marx, né, entra aí com grande presença, né, e tem um pensamento forte, quando ele destaca que isso é dado, então, a partir do trabalho, ou seja, a partir da atividade social e produtiva do homem. Um outro quesito importante, ainda para se entender a dialética,
é o fato, então, de que as transformações da realidade se dão dialeticamente, ou seja, as contradições inerentes às realidades culturais é que provocam aí as superações qualitativas, sínteses. Então, quando nós falamos da dialética, né, nós sempre pensamos na ideia da contradição, que vai provocar aí novas sínteses, né? O velho esquema, e talvez o mais simples, não que a dialética se resuma a isso, né? A dialética é um pouco mais complexo do que isso, mas o velho e bom exemplo nos ajuda, né? Qual que é? É de que nós teríamos aí uma tese, logo na sequência uma antítese, e como resultado, né, então, quer dizer, da tese versus antítese, a antítese seria uma contraposição, uma contradição em relação àquilo que se está afirmando, nós vamos ter uma nova síntese. E essa síntese vai significar aí a superação das duas posições anteriores, né? Não vai ser nenhuma coisa nem outra, vai ser uma terceira posição. É essa síntese, né, que seria o resultado aí desse processo dialético, né? Então, isso que precisa ficar claro também quando nós traçamos esse panorama da dialética. E aí, se nós pensarmos os indivíduos, nós vamos ver que os indivíduos são necessariamente resultado um pouco dessas contradições aí, né? Dessa vida dialética ou contraditória que nós levamos. Pressuponham, por exemplo, que o primeiro ato histórico do homem é o quê? Produzir os meios para a satisfação das suas necessidades. O que nós temos como tese? Necessidades básicas, né? Necessidades aí que nós precisamos suprir. Por exemplo, necessidades básicas de alimentação, necessidade básica de abrigo, né? Vestuário, necessidade básica de reprodução, né? Para a perpetuação da espécie e por aí vai, né? Essas são as necessidades básicas. O que nós temos? Uma tese, né? Qual que é a contradição? É a satisfação dessas necessidades. Agora, diferente do animal, por exemplo, quando nós temos aí uma tese antítese, né? Que seria a satisfação disso, nós paramos nesse meio campo, né? Nós paramos exatamente quando nós satisfazemos ou quando isso é eliminado? Não, quer dizer, satisfeitas as necessidades básicas, nós passamos a criar novas necessidades e sempre novas necessidades. Então, o pensamento dialético vai dizer, olha, essas novas necessidades, essas novas produções humanas são uma espécie de síntese daquilo que veio antes, né? Daquilo que estava posto antes. Então, toda a compreensão da dialética gira também em torno disso. E a partir daí, então, nós vamos ter a reprodução da cultura, né? Quer dizer, quando os indivíduos nascem, né? Diferente daquilo que era o aspecto simplesmente naturalista, né? Quando nasce um indivíduo, nós não temos simplesmente a reprodução de mais um indivíduo, membro da espécie. Temos sim, mas não é só isso. Na mesma medida em que nasce um indivíduo da espécie humana, também nasce aí um membro de uma determinada cultura, um membro de um determinado grupo social. Então, por exemplo, quando nasce um membro da espécie humana lá no Rio Grande do Sul, nasce também um gaúcho. Quando nasce um membro da cultura, né, lá no Nordeste, também nasce o quê? Um nordestino. Então, não é simplesmente mais um indivíduo da espécie humana, é também um membro, um indivíduo daquele grupo social. Então, o homem se reproduz também em duas dimensões, em duas linhas, ou seja, nós nos reproduzimos no sentido físico, biológico, mas também no sentido cultural. Então, isso também está pressuposto aí dentro da perspectiva dialética, né? Ainda é preciso considerar, a respeito dessas nossas discussões, que a ação político-pedagógica, né, de Paulo Freire, né, vai centrar-se aí na construção de um processo educativo respeitador da realidade e dos interesses daqueles com quem trabalha, né? Então, se a partir disso nós pensarmos a educação, né, aqui entra a figura do Paulo Freire, nós temos aí já destacado de imediato, né, quer dizer, que o grande interesse é focar então na realidade, né, respeitar, portanto, essa situação. Por quê? Porque quando nasce lá um nordestino, quando nasce um gaúcho, né, quando nasce um carioca e assim por diante, nós vamos ter aí dimensões, realidades diferentes. E é isso que precisa também ser respeitado, né? Então, quer dizer, respeitar o humano passa, sem dúvida nenhuma, pelo respeito à cultura ou pela produção, reprodução daqueles quesitos culturais, né? Então, não dá para transformar o indivíduo ou então padronizar, né? No Brasil, nós precisamos que todos sigam uma mesma forma de falar, de se comportar, de ser, de viver, né? Então, a dialética pressupõe aí também o respeito, né, essas diferentes realidades como parte importante. E a ação político-pedagógica precisa considerar, portanto, esses quesitos, né? Por isso que se fala, de alguma forma, no respeito à realidade concreta ou no respeito ao contexto histórico, né? Um outro item ainda a ser destacado a respeito disso, né, é que a educação de Freire vai se basear, então, no diálogo, mas requer
problematização da realidade, como perspectiva aí transformadora, né? Então, uma questão importante é assim, né, frisar a questão do diálogo, né, como um processo de trocas culturais, mas também problematizar a realidade. O que é problematizar a realidade? É focar dentro de uma perspectiva, né, em que a realidade precisa às vezes ser ajustada, ser melhorada, né, para atender a todos os indivíduos. Portanto, nós não estaríamos falando aqui em atender apenas uma elite, uma determinada classe, mas sim atender a diferentes indivíduos. E essa é uma perspectiva importante que está pressuposta aí no pensamento do Paulo Freire. Então, dentro dessa situação, né, quer dizer, é justo que se diga que problematizar a realidade é dialogar com os diferentes membros, né, com diferentes indivíduos, sujeitos implicados, quais são as metas, né, quais são os objetivos, o que pode ser modificado, ou inclusive aquilo que pode continuar da mesma forma como está, né, mas está sempre pressuposto, então, nessa relação dinâmica, né? E já encerrando um pouco essa discussão a respeito das implicações para a educação, precisa se dizer que assim torna-se crítico, então, da educação tradicional, educação bancária, e da educação nova, né? A perspectiva individual aí do aluno, né? Então, em vista disso, né, considerando essa nova perspectiva educacional, é que nós passamos, né, em termos de dialética, a fazer essa crítica tanto ao processo educativo tradicional, quanto ao processo educativo aí ligado à escola nova, né? Então, quer dizer, não se afina nem com uma perspectiva, nem com outra, né? Com uma, né, porque pressupõe aí algumas questões relacionadas à autoridade, né, em demasia, e a outra perspectiva, inclusive, porque acaba caindo aí num certo espontaneísmo, né? Então, nós temos aí problemas, né, em ambas as partes, criticados por essa perspectiva dialética, e é em vista disso que se aponta, então, essa terceira posição, né? Uma educação pensada, né, numa perspectiva aí mais futurista ou progressista, se vocês quiserem. Você que nos acompanhou, fique aí com o nosso segundo quiz. Dos autores abaixo, qual é o representante de uma ação político-pedagógica condicionada pela vida concreta? A. Paulo Freire. B. Jean Piaget. C. Emília Ferreiro. D. Rui Barbosa. A alternativa correta é a letra A. Paulo Freire. Parabéns a você que marcou a alternativa A, Paulo Freire, pois ele é um dos grandes representantes dessa concepção filosófica, baseada aí tanto na dialética, né, quanto nos pressupostos de que a vida educativa deve ter aí como pressuposto básico a realidade concreta, a vida dos indivíduos, no sentido aí dos próprios interesses sociais. A dica de leitura de hoje é o livro Formação Econômica do Brasil. Formação Econômica do Brasil apoia-se numa visão derivada tanto da história como da economia. O texto se inicia com análise da ocupação do território brasileiro, comparada também com as colônias do Hemisfério Norte e das Antilhas. Seguem-se os ciclos do açúcar, da pecuária, do ouro, a ascensão da economia cafeeira, e no século XX, a crise da cafeicultura e a industrialização, cuja especificidade o autor trata com excepcional clareza. Em paralelo aos 5 séculos de história econômica, Celso Furtado estuda a evolução da mão de obra no Brasil, desde a escravidão até o trabalho assalariado, o dos imigrantes europeus e o dos migrantes internos. Na conclusão, aponta os 2 desafios a serem enfrentados até o fim do século XX. A partir dessas discussões, né, tanto relacionadas à dialética quanto ao Paulo Freire, nós também vamos considerar a escola, então, como um espaço diferente, não como aquele espaço, né, onde é regido aí o processo pelo qual um determinado ser, nesse caso a criança, passa a obedecer uma determinada autoridade, o adulto, o professor,
precisa seguir exatamente os passos desses, né, ou seguir aí um tipo ideal. Não, a escola não é isso, também não é um lugar onde apenas se considera o espaço físico, a estrutura física. A escola é muito mais do que isso, né? A escola, para além de ser um espaço físico, é um espaço de cultura, é um espaço de vivência, é um espaço também, né, onde diz respeito aí a toda uma dinâmica social. Faz parte, portanto, da sociedade, das relações sociais, faz parte de todos os processos culturais aí. Junto com o pensamento do Paulo Freire, né, nós também temos aí um outro pensador importante, né, que está relacionado à educação brasileira, que é o Jorge Snyders. Ele tem uma grande contribuição na medida em que pensa, né, a escola, ou devolve à escola, né, quer dizer, essa preocupação com o ensino também sistemático, né, o ensino formal, ou que a escola tenha uma presença importante aí no sentido de que ela possa atuar de fato, né, quer dizer, fazendo aí uma diferença em termos de processo educativo. Então também, quer dizer, faz frente, né, ou se contrapõe à educação da escola nova, enquanto uma educação aí um tanto mais espontaneísta, né, quer dizer, um tanto desregrada, ou então a serviço simplesmente de uma escola liberal, então neoliberal, né? Então um pouco essa perspectiva também que está posta. E é por isso, né, que esses autores vão pontuar aí então que a preocupação constante, né, é renovar a escola a partir de uma transformação dos conteúdos culturais, né? Então quando nós pensamos a transformação da escola, né, nós pensamos a transformação em sentido amplo, mas de um modo específico a escola precisa ser renovada a partir essa modificação desses conteúdos culturais. O que são os conteúdos culturais? É aquilo que nós vamos inovando em termos de humanidade, é aquilo que representa o progresso da humanidade. Então, nós devemos também nos basear nas perspectivas futuras, né, ou naquilo que há de atual em relação aos conteúdos, né? Então, uma grande, vamos dizer assim, função da escola, né, uma grande preocupação que deve ser constante dos professores, aquilo que eu falo às vezes em estar atualizado em relação à conjuntura social, é isso, né? Quer dizer, mostrar essas novas formas de interpretação, fazer com que aquilo que é a ciência de ponta chegue também ao nosso aluno que está lá na escola, né? Então, quer dizer, é fazer esse caminho, ou seja, nós não precisamos mais passar aí às vezes, né, a partir aí de velhas teorias, mas nós podemos sim já considerar aí as novas perspectivas, novas explicações. Não precisa lá aprender primeiro, né, que a Terra é o centro do mundo, depois, a partir do heliocentrismo, né, isso lá em 1500, e que o Sol é o centro do mundo, depois, sei lá, né, outras perspectivas que apontam o universo. Não, nós já podemos explicar o mundo e o universo como ele é, né, como ele está sendo, né, não precisamos aprender uma coisa, né, depois desfazer todo o aprendizado, como se nós precisássemos percorrer todo o caminho da humanidade. Então, é por isso que a escola precisa renovar aí constantemente os seus conteúdos culturais, e isso já vai significar transformação na escola. Uma outra questão importante relacionada a isso é que é justa a crítica, então, à educação tradicional, no que se refere à utilização absoluta do poder, né? Uma autoridade contrária ao desejo, autoridade triste, né? Autoridade pela autoridade ou autoritarismo. A disciplina por ela mesma, né? A desvalorização da infância, da afetividade, da família, né? E a suspeição aí em relação ao mundo. Então são algumas questões importantes, né? Que faz justiça àquela crítica à escola tradicional. Mas, quer dizer, apesar disso, né, outras coisas precisam ser consideradas, né? A escola tradicional era ruim em relação, né, em relação a esse autoritarismo, né, em relação a esse abuso de poder. Mas se nós olharmos a partir de outros viés, nós também vamos encontrar coisas importantes. Então precisa sempre se fazer esse balanço, né, em relação à escola tradicional, né? Quer dizer, nós podemos sim fazer a crítica, mas não só ficar nessa crítica, né? Nós devemos perceber aquilo que são as coisas importantes aí, né? Porque de alguma forma, se nós considerarmos aí os nossos pais, né, ou mesmo quem está nos educando de alguma forma, eles foram educados nesse velho estilo da educação tradicional e mesmo assim, né, se tornaram grandes homens, né, grandes pessoas, grandes figuras aí importantes no cenário mundial, né? Então, quer dizer, a escola tradicional foi sim um ensino também, né? Então, quer dizer, nem tudo é ruim aí, né? Quer dizer, não dá para jogar tudo fora, né? Precisamos dar aí uma olhada, né, e ver o que sobra, então o que temos aí de bom também para aproveitar de alguma forma nesse sentido. É por isso que nós podemos dizer que então, afora as caricaturas e as reais deficiências, o ensino tradicional é verdadeiramente aí o ensino, né? Ou seja, a escola nova erra quando ignora o papel do modelo como dinamizador
da atividade do aluno, né? Então, para a concepção dialética, né, a ideia do modelo é uma questão importante, né? Ou seja, o aluno ele não precisa errar também, né? Como fala lá o Piaget, né? O erro é importante, precisamos considerar o erro. Não, se nós fizermos certo já desde o início, né, não tem necessidade de errar para aprender, né? Nós podemos continuar a fazer certo, né? Sempre certo, ou seguir um caminho retilíneo, vamos dizer assim, de formação. Então, o erro aqui ele não é necessário no processo de ensino e aprendizagem, né? Evidentemente que nós erramos, evidentemente que nós nem sempre conseguimos organizar o ensino de tal forma que o aluno já acerte desde a primeira vez que faça, né? Mas o ideal é isso, né? O ideal é que nós subtraiamos o erro da nossa atividade pedagógica. Então, nós conseguimos isso também a partir do modelo, né? Quer dizer, o aluno consegue imitar, fazer aquilo que está pressuposto no modelo e a partir disso ele vai adquirindo autonomia em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Então nós temos coisas importantes também, né? E em vista disso, a escola, né, o ensino tradicional acaba se revelando aí um ensino verdadeiro dentro dessa perspectiva aí. Outras situações a ser considerada é que em termos de dialética precisa se dizer então que uma etapa não sucede à outra, isto é, um novo tipo de escola não supera a que estava em vigência. Por exemplo, o movimento da escola nova não aboliu a escola convencional. Então, quando nós pensamos a partir da dialética, não significa que o novo, né, que essa nova síntese acabe com os modelos anteriores. Não significa agora que estamos falando em dialética, né, enquanto uma terceira corrente, que agora é só educação dialética, né, que não existe mais escola tradicional, que não existe mais escola nova. Não, quer dizer, são situações, são etapas que passam a conviver, ou que estão postas como pano de fundo da nossa cultura. Então essa é uma perspectiva importante a ser considerada, né? Nós precisamos ter clareza disso, porque senão nós olhamos para a atividade do professor e nós vamos classificando, não, esse professor é tradicional, esse professor é escola novista, né? Esse professor é dialético, esse professor é construtivista, né? Às vezes não necessariamente, quer dizer, algumas coisas passam a conviver. Ou às vezes o professor se diz, nossa, né, sou construtivista, né, sigo aí as tendências da escola nova, mas você vai olhar a prática dele, opa, o que mudou mesmo? Né? Continua sendo tradicional. Né? Eu vi alguns professores, por exemplo, dizendo, opa, né, eu sou professor construtivista, inovador, né, opa, eu dou jogo de futebol para os meus alunos aprenderem matemática. Opa, parabéns, né, parece legal, mas como é que você ensina depois? Ah, então, eles jogam bola, né, marcam quantos gols fizeram, depois a gente vai lá para a sala de aula, né, no quadro, né, o giz e assim por diante e continua, né. O que mudou do velho ensino tradicional? Nada, né, só substituiu aí os palitinhos pelos gols, né, e gastou um tempo a mais ainda com os alunos jogando bola, né, só substituiu aí os feijões pelos gols. Então, quer dizer, pouca coisa se modifica nesse cenário. Então nós precisamos prestar atenção também nisso, né, e ver aí que essas formas, né, que esses modelos de ensino, modelos pedagógicos acabam convivendo aí entre si. Então são perspectivas nesse sentido que precisam ser consideradas, né? Para superar isso precisa-se, como dissemos, né, vincular o processo educativo às condições estruturais da sociedade que o engendra, né? No caso brasileiro, a consolidação do poder burguês. Então, para superar essa condição social, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, né, quer dizer, colocar a educação, quer dizer, nas bases, né, ou relacionada à estrutura social, né? Só assim, compreendendo a sociedade, que nós também compreendemos a educação, né, enquanto um modelo que pode reproduzir, que pode dar vazão a um determinado poder, e nós falamos aí das questões ideológicas, né? Ninguém chega na escola e diz, olha, você tem que fazer exatamente isso. Não, né? Tem todo um trato ideológico que é dado em relação à educação, e o professor acaba reproduzindo, inclusive a sociedade que não quer, às vezes por falta dessa consciência. Por isso que se a educação estiver vinculada, então quer dizer, a esses aspectos sociais, né, da estrutura social que a engendra, é que nós podemos então ter essa lucidez, essa clareza, e aí sim, né, encaminhar um processo educativo, formativo, diferenciado, né, para não dar uma vez mais vazão ao poder burguês, por exemplo, né, no caso aí da sociedade brasileira, né, ou qualquer outra coisa que se assemelhe a isso. Ainda, né, a hegemonia aí da classe burguesa, então, cimenta a dominação. Seus interesses são expressos de modo a abarcar também os interesses das demais classes, né? Quando nós falamos, então, em hegemonia, em poder dominante, não raras vezes aparece, né, com certa clareza,
que está aí, vamos assim, dado para todas as classes, né, uma determinada ideia, que é a ideia de uma classe específica, de uma classe social, mas que passa-se para todas como sendo a ideia, né, como sendo algo importante para todas as classes. E não é isso. Quando nós falamos de ideologia, né, quer dizer, o que nós temos? É um discurso lacunar, é discurso de uma determinada classe, de uma determinada congregação, e ele é passado para as outras classes para ser aceito, né, para ser seguido, para ser cumprido de alguma forma. Né? E nós não nos damos conta dessas contradições. Né? Um exemplo é quando nós falamos, né, quer dizer, todos têm direito à escola, todos têm direito à educação pública. Né? De fato, né, a escola é para todos. Agora, quem tem acesso de fato? Quem tem acesso ao ensino público gratuito no sentido do ensino superior? Poucos. Né? Quer dizer, por quê? Porque não tem vaga para todos, mesmo que todos queiram, mesmo que todos se esforcem. Quer dizer, nós temos o ensino restrito. Então, quer dizer, essa ideia, né, de uma classe dominante fica mascarada, né, pela verdadeira condição social da classe social a qual nós participamos. Então, uma perspectiva precisa ser compreendida também em relação a isso. Outras questões, né, se nós considerarmos então o cenário brasileiro, portanto, veremos que as diferentes tendências pedagógicas, filosóficas e educacionais estão presentes ao mesmo tempo nas práticas de educadores de modo geral. Então, um pouco dessa perspectiva aí também vai aparecendo sempre, né? Diferentemente de quem é o educador, diferente inclusive às vezes da consciência que tem no processo, mas nós às vezes, não raros momentos, né? Quer dizer, nós vamos mesclando essas tendências pedagógicas, né? Ora mais tradicional, ora mais inovador, ora mais tecnicista, enfim, né? São tendências que acabam sendo mescladas. Né? O ideal, de fato, né, seria fazer uma opção por uma dessas tendências, né, se aprofundar, ter clareza, compreender e assim, né, quer dizer, dar prosseguimento então à atividade pedagógica. Né? Raras vezes o professor faz isso, né? Ou na maioria dos casos, então nós ficamos numa espécie de ecletismo. Outra questão a ser considerada, né, ainda no cenário da educação, tomemos como referência a prática do professor em sala de aula, em termos dialéticos, a realidade. Como o professor pensa a sua prática educativa? Às vezes, cabeça escola novista, interesse dos alunos, classe pouco numerosa, irá contar aí com biblioteca, laboratórios, assistência especializada. Então, quando nós tomamos como referência a prática do professor, às vezes o que nós temos? Um professor formado aí a partir dessa perspectiva, ou seja, um professor formado com uma cabeça escola novista, né? Quer dizer, opa, vou para uma sala de aula ideal, né? Poucos alunos, vou ter laboratório, vou ter assistência especializada, né? Vou ter psicólogo, vou ter fonoaudiólogo, vou ter, enfim, né? Quer dizer, uma porção de coisas. O que acontece nesse caso? O professor vai para a sala de aula, né? Quer dizer, é formado nesse sentido, quando vai para a realidade, acaba se deparando com algo totalmente diferente. Né? Quer dizer, a sala que era pouco numerosa é uma sala superlotada. Né? As assistência, aquilo que ele deveria ter, não tem. O próprio laboratório, né, não existe. O que ele vai encontrar, então, sala numerosa, um quadro, né, giz quando tiver sorte. Então, quer dizer, se depara com uma realidade totalmente avessa e diferente. Em relação a isso, ele acaba se sentindo o quê? Confuso, não sabe o que fazer, pede ajuda para os colegas e ao pedir ajuda para os colegas, né, acaba caindo, né, se inserindo aí nos velhos modos tradicionais. Né? Então, quer dizer, essa é uma perspectiva às vezes. Né? Então, quer dizer, o professor acaba se frustrando, né, cria uma espécie aí de trauma, né, e acaba seguindo a corrente, né, daquilo que está posto para ele no sentido da estrutura. Né? E se fosse só isso, né, já estaria bom. Mas mais do que isso, um tempo depois ele se depara com uma outra questão, né, sobre a sua cabeça, vai pesar ainda a pedagogia oficial, né? Ou seja, aquilo que são os parâmetros nacionais curriculares e uma porção de outras coisas que ele precisa seguir e dar conta para o processo de ensino, para a sua atividade pedagógica. Então, é um pouco dentro dessa perspectiva que nós acabamos olhando para o professor. Né? Então, aquele professor que a princípio iria dar conta de tudo, né? Quer dizer, foi formado para dar conta, né? Quer dizer, com uma cabeça lá, escola novista, né? Se quiserem, imagine, né? Uma cabeça construtivista, aquilo que tiver de mais inovador em termos de educação, mas chega lá em sala de aula e se depara com uma realidade totalmente diferente. Né? Então, quer dizer, no caso brasileiro, às vezes esse é o cenário. E é isso que nós precisamos considerar, então, como ponto de partida
para explicitar os problemas educacionais e pensar a educação brasileira, né? Nós podemos, repito mais uma vez, a partir dessa visão dialética, né, considerar as coisas como dadas, os problemas como dados, né? Mas ao contrário, considerar os problemas sim, a partir daquilo que é a perspectiva então real da vida concreta, da educação nas nossas escolas, considerando então a partir disso toda a atividade pedagógica, né, os processos, conteúdos e assim por diante. Então é um pouco essa perspectiva que pode gerar também a transformação e as mudanças sociais. Vamos ver se você prestou atenção, responda aí o nosso terceiro quiz. A educação brasileira está associada à consolidação A. do poder burguês, B. da escola nova, C. da escola convencional, D. da divisão de classes. A alternativa correta é a letra A, do poder burguês. Parabéns a você que marcou a alternativa A, poder burguês, pois a educação brasileira, né, consolidada de alguma forma, né, nos termos atuais ainda, pela exaustão, né, quer dizer, da hegemonia do poder burguês ou então da classe dominante. Chegamos ao final da nossa aula. Não esqueça de ler o capítulo correspondente no livro didático, também para ter aí maiores esclarecimentos a respeito das nossas discussões aqui. Se houver dúvidas, evidentemente, acesse a plataforma como um meio para satisfazer as suas dúvidas e interagir com o professor ou mesmo com os demais colegas. Lá também você encontra algumas atividades para serem feitas, né? Então não esqueça aí nem de ler o livro, nem de acessar a plataforma. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão, destacando então os principais conceitos ou aquilo que é principal aí nas nossas discussões, para que você também possa fixar melhor aí o conteúdo. Até lá!